Imagine acordar ao som de canhões ecoando sobre um rio. A fumaça cobre o céu. Navios colidem. Homens lutam corpo a corpo sobre conveses em chamas. Agora imagine que, em apenas algumas horas, o destino de uma guerra inteira será decidido. Hoje, você vai conhecer a batalha que mudou para sempre a Guerra do Paraguai. A batalha que transformou um rio em um cemitério de ferro e fogo. Esta é a Batalha Naval do Riachuelo. Já deixa o like agora, se inscreve no canal e fica até o final. Porque o último ato dessa batalha é tão brutal quanto decisivo, e pouca gente conhece os detalhes reais do que aconteceu naquele dia. Estamos no ano de 1865. O maior conflito armado da América do Sul está em seu auge. A Guerra do Paraguai. De um lado, o Paraguai, liderado pelo ambicioso Marechal Solano Lopes. Do outro, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. A estratégia paraguaia era ousada: avançar sobre o território inimigo para ditar os rumos da guerra. Mas para isso, Lopes precisava controlar as principais artérias da região, os rios Paraná e Paraguai. Essas vias fluviais eram as autoestradas da época, a principal rota logística para mover tropas, suprimentos e armamentos. E no meio do caminho, havia um obstáculo gigantesco: a poderosa esquadra naval do Império do Brasil. Solano Lopes sabia que a frota brasileira era a rainha dos rios. Se ele conseguisse destruí-la, o caminho estaria livre. Suas tropas poderiam descer o rio Paraná, isolar as forças aliadas, ameaçar cidades importantes como Buenos Aires e talvez até forçar uma rendição. O plano era arriscado, mas a recompensa seria a vitória na guerra. A destruição da Marinha Brasileira não era apenas um objetivo tático, era a chave para virar completamente o jogo. E para essa missão, Lopes enviou sua própria frota com um único e claro objetivo: aniquilar os navios brasileiros. Custe o que custar. Vamos analisar as forças que se enfrentariam naquele dia fatídico. A esquadra brasileira era comandada pelo almirante Francisco Manuel Barroso, um marinheiro experiente e respeitado. Sua frota era composta por cerca de 9 navios, todos a vapor e com poder de fogo considerável. A nau Capitânia, o navio mais poderoso e sede do comando, era a fragata Amazonas. Ao seu lado, navegavam outros navios de guerra, como o Belmont, o Jequitinhonha e o Parnaíba. Ao todo, a tripulação brasileira somava aproximadamente 1.500 homens, entre oficiais, marinheiros e fuzileiros navais, prontos para defender a honra do Império. Do lado paraguaio, a esquadra estava sob o comando do capitão Pedro Ignacio Meza. Sua força principal era composta por cerca de 8 vapores armados. Embora em menor número e talvez com menor poder de fogo individual, os paraguaios tinham uma vantagem crucial: o elemento surpresa e o terreno. O plano deles era genial e brutal. Eles não só atacariam com seus navios, mas também contariam com o apoio de baterias de artilharia escondidas nas margens do rio. Além disso, tropas de infantaria estavam posicionadas para realizar uma emboscada, atirando contra os conveses brasileiros. A tática era clara: um ataque surpresa ao amanhecer, usando a neblina como cobertura, seguido por uma abordagem direta para capturar ou destruir os navios inimigos em um combate rápido e avassalador. Na madrugada de 11 de junho, o cenário estava montado. Uma densa neblina cobria as águas do rio Paraná, criando um véu de silêncio e expectativa. Os navios brasileiros estavam ancorados perto da foz de um pequeno afluente, o Arroio Riachuelo, em território argentino. A tripulação, em sua maioria, descansava, sem saber do perigo iminente. Aqui, a Marinha Brasileira cometeu erros críticos. A vigilância foi falha, e os batedores não detectaram a aproximação da frota inimiga. Pior ainda, o posicionamento dos navios não considerou adequadamente as fortes correntes do rio, o que dificultaria manobras rápidas. Para os paraguaios, era a oportunidade perfeita. Quando os primeiros disparos de canhão rasgaram o silêncio da manhã, furando a neblina, para muitos brasileiros já era tarde demais. O inferno havia começado. Os navios paraguaios surgem do nevoeiro como fantasmas, disparando seus canhões a queima-roupa. O caos se instala na frota brasileira. Pego de surpresa, o navio Jequitinhonha tenta manobrar, mas acaba encalhando em um banco de areia,
virando um alvo fácil para a artilharia inimiga posicionada nas margens. Logo em seguida, o Parnaíba é cercado por 3 navios paraguaios. A abordagem é violenta. Soldados paraguaios saltam para o convés brasileiro, e o que se segue é um combate selvagem, corpo a corpo. Dizem relatos não oficiais que, quando a munição começou a acabar, os marinheiros brasileiros pegaram o que tinham à mão: facões, machados e até pedaços de madeira. O convés do Parnaíba se transformou em um campo de batalha sangrento, uma luta desesperada pela sobrevivência. O plano paraguaio estava funcionando perfeitamente. Por alguns minutos aterrorizantes, a derrota brasileira parecia certa. A frota estava desorganizada, sob fogo pesado vindo de todos os lados, e com navios sendo abordados um a um. O pânico começava a se espalhar, mas foi nesse momento de desespero que a genialidade de um homem mudou o curso da história. A bordo da fragata Amazonas, o almirante Barroso analisou a situação caótica. Ele percebeu que sua frota estava em desvantagem tática e que o inimigo dependia da abordagem para vencer. Ele precisava fazer algo drástico, impensável para as táticas navais da época. Foi então que ele içou sinais que entrariam para a história do Brasil, com a ordem imortal: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. E em seguida, ele tomou a decisão que mudou a guerra. Transformou seu próprio navio, o Amazonas, em uma arma. Ele ordenou que a fragata avançasse a toda velocidade e usasse seu casco reforçado como um ariete, para abauruar, ou seja, para bater e afundar os navios inimigos. A manobra do Amazonas foi um golpe de mestre. A fragata brasileira, com seu peso e velocidade, avançou como um touro enfurecido sobre os vapores paraguaios. O primeiro impacto foi devastador. O casco de um navio inimigo foi partido ao meio e a água gelada do Paraná começou a engoli-lo em segundos. O pânico se inverteu. Os outros navios brasileiros, inspirados pela coragem de seu comandante, se reorganizaram e intensificaram o fogo. O Amazonas continuou seu ataque, abalroando um segundo e um terceiro navio. O rio virou um verdadeiro inferno. Vapores paraguaios afundavam em meio a explosões e gritos. As tripulações inimigas saltavam na água, tentando escapar das chamas e dos destroços, mas muitas vezes eram alvejadas pela artilharia ou se afogavam nas fortes correntes. A artilharia paraguaia nas margens tentava desesperadamente conter o avanço do Amazonas, mas era inútil. A maré da batalha havia virado de forma brutal e definitiva. As baixas paraguaias foram catastróficas. Estima-se que entre 400 e 600 homens morreram e quase toda a sua frota foi destruída ou capturada. Um golpe do qual sua marinha jamais se recuperaria. Para piorar a situação, o comandante paraguaio, capitão Pedro Ignacio Meza, foi ferido mortalmente durante o combate. Com a morte de seu líder e a destruição de seus navios, o moral das forças paraguaias entrou em colapso. Do lado brasileiro, as perdas também foram sentidas, com aproximadamente 100 mortos e vários feridos, além de navios danificados, mas a vitória foi incontestável. Ao final daquele dia, o que restava da esquadra paraguaia batia em retirada, deixando para trás um cemitério de aço e fogo no leito do rio Riachuelo. As consequências da Batalha do Riachuelo foram imensas e imediatas. Com a vitória, o Brasil e a Tríplice Aliança garantiram o controle absoluto dos rios Paraná e Paraguai. Isso significava que a principal via de suprimentos para suas tropas estava segura, permitindo que a guerra continuasse. Para o Paraguai, a derrota foi um desastre estratégico. Sem sua frota, Solano Lopes perdeu a capacidade de projetar poder naval e de ameaçar os territórios aliados de forma eficaz. A guerra, que até então era móvel e ofensiva para o Paraguai, se transformaria em um conflito defensivo e de atrito, travado em seu próprio território. O almirante Barroso foi consagrado como um herói nacional, e a batalha entrou para a história como a maior e mais decisiva vitória naval do Brasil. Mas a história de Riachuelo não termina com o cessar-fogo. As cenas após a batalha eram sombrias. Alguns corpos só foram encontrados dias depois, presos aos destroços submersos dos navios. O próprio rio ficou bloqueado por um tempo, com os restos das embarcações afundadas. Lendas locais contam que, por semanas, moradores das margens do Paraná ouviam estranhos sons metálicos vindos do fundo do rio,
como se fossem batidas nos cascos naufragados. Riachuelo não foi apenas uma batalha, foi um trauma coletivo. Um evento que marcou para sempre a paisagem e a memória daquela região. Em poucas horas, em um dia de junho de 1865, o destino de uma nação e o rumo de uma guerra inteira foram decididos. Não em terra firme, com grandes exércitos marchando, mas sobre as águas turvas de um rio. A Batalha do Riachuelo provou que, em meio ao caos, a estratégia, a coragem e a decisão de um único homem podem, de fato, mudar a história. Se você quer continuar conhecendo as batalhas mais épicas e os heróis esquecidos da América do Sul, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual batalha você quer ver aqui no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.